Boa noite, gente. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Aqui é o Fábio. Hoje nós temos as aulas de arte, história e ciências. Semana passada, na segunda-feira, tivemos o feriado, em razão do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, e não tivemos aula. E hoje, então, retomamos os nossos conteúdos. No conteúdo de arte, temos um pequeno texto que vocês vão fazer a leitura. O título dele é Os Artistas Viajantes. Temos aqui a apresentação de uma paisagem, certo? E, inclusive, o texto fala a respeito de dois gêneros de pintura, que são pintura de paisagem e retrato. Vocês vão fazer a leitura desse texto e, na sequência, responderão a duas questões, que são o que é a pintura de paisagem e o que é o gênero artístico denominado retrato. Bom, essa é a proposta de arte. Dentro da nossa proposta de história, temos um texto que trata sobre as civilizações pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas são os povos que viviam aqui na América, no continente americano, antes da chegada do Cristóvão Colombo, que descobriria o continente americano no ano de 1492. Portanto, todos os povos que habitaram o nosso continente antes da chegada de Colombo são chamados de povos pré-colombianos. Dentro desses povos pré-colombianos, nós temos alguns que se destacaram pelas técnicas, pela escrita, inclusive, pela, pelas formas das construções, pelos arranjos da engenharia. E dentre os povos pré-colombianos que mais se destacaram, nós temos os astecas, onde hoje nós temos o território do México, os incas, que habitaram o que hoje é o território do Peru, e também os maias, também um povo lá da América Central, certo? Então, incas, maias e astecas seriam as civilizações pré-colombianas que mais se destacaram em razão dos seus feitos, em razão daquilo que eles produziram, daquilo que eles conseguiram organizar enquanto sociedade. Ok? Vocês vão fazer a leitura desse texto das civilizações pré-colombianas e vão responder a 4 questões. Explique o que é o período pré-colombiano. Letra B. Quais as principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada dos europeus. Letra C. O que diferenciava os astecas, incas e maias dos outros povos que habitaram o continente americano antes da chegada dos europeus. E letra D. O que aconteceu com a civilização asteca, inca e maia com o início da colonização espanhola. É evidente que houve um grande choque cultural quando os europeus chegaram aqui na América e passaram a habitar o nosso continente, certo? Então, nessa aula de história, nós deixamos aqui um pouco de falar sobre a pré-história lá na Europa, na Ásia, enfim, e acabamos falando aqui um pouco dos povos primitivos que habitaram o continente americano. É interessante observar, então, que apesar do continente americano ter sido ocupado depois que a África, depois que a Ásia, depois que a Europa, enfim, é interessante analisar que já havia vida por aqui. Já haviam sociedades bem estruturadas que ocuparam o nosso território e essas sociedades estavam relativamente bem organizadas e foram dizimadas depois que os europeus invadiram o nosso continente. Vocês vão fazer também, vocês vão ver o vídeo que está disponível nesse link do YouTube, tá? Que trata sobre as civilizações pré-colombianas, incas, maias
e astecas. Então esse é o nosso conteúdo de história. No nosso conteúdo de ciências, nós vamos falar um pouco a respeito do sistema nervoso, tentar estruturar e entender um pouco mais como está constituído o sistema nervoso nos seres vivos, nos seres humanos, certo? Entender a finalidade do sistema nervoso, quais são as suas principais funcionalidades, como ele é formado, certo? E depois da leitura desse texto, vocês vão responder a 5 questões, que são: como são produzidas as sensações no nosso corpo, fome, sede, cheiros, sons, dores, etc. O que são os neurônios e como eles são formados. Letra C, quais as funções desempenhadas pelos neurônios sensoriais, motores e de associação, como é a composição do sistema nervoso central, e letra E, como é a composição do sistema nervoso periférico, certo? Não deixar também de assistir ao vídeo que está disponível nesse link do YouTube, ok? É isso. Essa é uma breve apresentação das nossas 3 aulas, dos nossos 3 conteúdos de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para a gente conversar no privado. Aquelas dúvidas que eventualmente eu não consegui responder hoje à noite, eu tento responder amanhã ao longo do dia, tá? Então vocês fiquem tranquilos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço.